Atos 16, nós vamos ler a partir do versículo 11. Todos encontraram? Então vamos ler. Navegando de Troade, fomos em linha reta para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá fomos para Filipos, colônia romana e a cidade mais importante desse distrito da Macedônia. Ali ficamos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiátira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada, com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa, e nos compeliu a isso. Aconteceu que, quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Quando viram que a esperança de seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e arrastaram para a praça perante as autoridades. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, que são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. Semana passada, nós vimos como Paulo queria ir para a Ásia, porque esse era o seu intento, junto com a sua equipe, para pregar o Evangelho naquela região. Ele, na verdade, já havia ido à Ásia na sua primeira viagem missionária, e a segunda tinha como plano revisitar aquelas igrejas que ele havia plantado e plantar outras igrejas. Mas a gente percebeu que, na insistência de Paulo para chegar no seu alvo, que era justamente essa região da Ásia, o Espírito Santo impedia. Diz o texto que o Espírito Santo os impediu, depois que o Espírito de Cristo os impediu, até que Paulo vai até Troade, no porto, e então tem uma visão de um jovem varão macedônio que o chamava para ir para a Macedônia e ajudá-los. A gente viu também semana passada que a Macedônia era a Europa, que era até então desconhecido do Evangelho. O Evangelho havia sido pregado na região da Ásia. Saiu então de Jerusalém para as cercanias, Antioquia, depois vai para justamente essa região que Paulo queria revisitar, mas não na Europa. E esse é o chamado, na visão que Paulo tem, para que eles realmente fossem para esta nova região desconhecida, como falei, para o Evangelho. O texto que nós lemos é então a ida de Paulo e a equipe para esta cidade, sendo que o autor vai dizer para a gente que de Troade, no versículo 11, eles foram em linha reta para a Samotrácia, mas não diz que eles pregaram o Evangelho em Samotrácia. Provavelmente não, porque senão havia um relato aqui dos acontecimentos.
No dia seguinte, diz que eles vão para Neápolis. Também não pregam o evangelho em Neápolis, porque o autor não o diz. Depois, então, eles vão de Neápolis para Filipos. E o autor vai dizer para a gente que ela era uma cidade importante dentro do distrito da Macedônia. O distrito da Macedônia era, na verdade, constituído de 4 grandes cidades. E Filipos é uma das cidades importantes, embora ela não seja a principal cidade. Mas é para lá que, me parece, Paulo e companhia têm sentido o direcionamento de Deus para estar. A gente lembra, né? Falei isso semana passada, a visão de Paulo era de um varão, né? Ajuda-nos, né? Vem para a Macedônia e ajuda-nos. Pois então, o autor diz para a gente que eles chegam em Filipos e ficam durante algum tempo, não é? Eles ficam em Filipos durante algum tempo. Não diz que eles ficaram pregando o evangelho na rua durante algum tempo. Eles ficaram na cidade durante algum tempo. Quanto tempo? Não sei. 1 semana, 2 semanas? Quem sabe estudando, conhecendo a localidade e buscando, quem sabe, o varão do sonho, não é? O que eu também faria. Mas, como era a estratégia de Paulo chegar numa cidade e ir para a sinagoga, não é? Porque era na sinagoga que era justamente apresentada através da exposição do Antigo Testamento, dos profetas, da lei de Moisés, que Jesus era o Messias esperado. Normalmente, essa era a maneira com que eles faziam para evangelizar. Mas o que o texto diz para a gente? Que depois de ficar algum tempo na cidade, versículo 13 diz que no sábado eles saem da cidade para a beira do rio. O rio é o rio Ganges, que é um rio que passa a 2 quilômetros de Filipos. Se você ainda não teve a curiosidade, vai depois no Google e digita Filipos. Já foi descoberto a cidade, desenterrada, tem a praça central onde provavelmente Paulo foi chicoteado, aqui isso tudo é descoberto. E o rio fica a 2 quilômetros para fora da cidade. O que isso significa? Significa que a cidade não tem uma sinagoga, porque para que houvesse uma sinagoga em uma cidade era necessário ter 10 judeus, homens. Não havendo 10 judeus homens, não era possível ter uma sinagoga, era assim que funcionava. Na ausência de uma sinagoga, essa provavelmente é a leitura que Paulo faz, haveria um local de oração. O que era um local de oração? Era uma proto-sinagoga, era um local de reunião na ausência da sinagoga. E por que perto do rio? Porque normalmente eles faziam, né, cerimoniais de purificação com água, assim os judeus celebravam, né? E perto do rio seria realmente um lugar estratégico. É provável que Paulo já conhecesse essa maneira de se reunir no caso de uma ausência de uma sinagoga em uma cidade, e é isso que ele faz. O texto diz para a gente que ele vai beirando o rio, né? Saiu da cidade, esse lugar de oração, seja uma casa, seja somente um lugar onde se encontravam, né? Não nos é nos dito que tipo de estrutura havia lá, mas que realmente era lugar onde, na ausência da sinagoga, como falei, eles se reuniam para orar. Ele vai encontrar esse lugar e só tem mulheres ali. Interessante isso. Na verdade, é incomum esse tipo de acontecimento. Mulheres judias, prosélitas. O prosélito era o convertido, era o gentio, né? Aquele que não era judeu, que se convertia ao judaísmo, era chamado de prosélito. E havia os tementes a Deus, né? Os prosélitos eram convertidos ao judaísmo, se submetiam a todas as práticas, circuncisão, guarda do sábado e tudo que o judeu fazia, embora a sua nacionalidade não fosse judia. Um temente a Deus era alguém que gostava do judaísmo, do Deus judeu, mas não se submetia à conversão ao judaísmo, ele frequentava, né? Nesse caso aqui nós temos um grupo de mulheres, que provavelmente é feito por mulheres judias, prosélitas, e tementes a Deus, como é o caso de Lídia, porque no versículo 14 vai dizer: uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiátira. Isso é interessante aqui. Algumas coisas a gente vai saber sobre a primeira conversão na Europa. É disso que a gente está falando aqui. A gente falou semana passada da primeira igreja na Europa, né? Que vai ser a igreja de Filipos. A primeira conversão.
a primeira pessoa que se converteu ao cristianismo na Europa foi Lídia. Mas Lídia não era da Europa, ela era de Tiátira, lugar que Paulo queria ir. Interessante isso, né? Paulo queria ir para a Ásia, e na Ásia está provavelmente ali no trajeto onde ele iria evangelizar, a cidade de Tiátira. O Espírito Santo não permite, vai conduzi-lo até Filipos. Em Filipos não tem sinagoga para se pregar, não tem judeu homem para pregar, tem um grupo de mulheres na beira do rio. E aí quando ele, interessantemente, né, se senta, não é assim que está escrito no versículo 13? Diz assim: no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados, por que sentados? Porque Paulo era rabino. Então a sua presença ali era a presença de um mestre judeu, que para as mulheres isso foi ótimo. Não havendo ali a presença de homens, um rabino entre elas seria uma maravilha. Hoje provavelmente elas pensaram: vamos ouvir uma boa exposição, né, da lei de Moisés e dos profetas. E Paulo vai fazer uma ótima exposição, não só da lei e dos profetas, mas apresentando a elas o Messias, Jesus, o libertador, tão esperado por Israel. Mas o texto não diz que as judias vão se converter, nem que as prosélitas vão se converter. Quem vai se converter é a mulher de Tiátira, que é Lídia. Como falei aqui, sendo redundante, porque isso é muito importante no texto, a primeira conversão na Europa é uma mulher que é da Ásia e mora em Filipos, e ela é o que? Vendedora de tecido de púrpura. O que isso significa? Tecido você já sabe o que é, mas a púrpura era um pigmento extraído de moluscos e inclusive difícil acesso. Alguns escritores, por exemplo, estudiosos, vão dizer que para você conseguir 1 grama desse pigmento era necessário 8.000 moluscos. Você vê que era algo difícil e caro, não é? E quem usava esse tipo de vestimenta, de capa, de tecido com essa cor? Os ricos, os nobres, né? Pra você ter ideia, a capa que é colocada em Jesus na sua crucificação, né, quando eles falam: ai, o rei dos judeus, e colocaram uma capa, era uma capa púrpura, porque era uma capa de rico, né, de reis. Esse era o deboche deles. Então Lídia vendia esse tipo de tecido. Para quem? Para os nobres, para os ricos, para aqueles que tinham condições de ter esse tipo de roupa. Isso vai dizer muita coisa para a gente, que é, além de que Lídia não era da cidade, ela era alguém de condições financeiras abastadas, né? Abastardas, na verdade. Ela tinha uma grande casa, porque ela vai receber aqui a equipe de Paulo inteira na sua casa. É vendedora de púrpura, então pertence à classe mais alta, à classe social mais alta de Filipos. O que leva a gente a pensar seriamente no coração genuíno de Lídia, porque era alguém de status, era alguém que não tinha necessariamente nada a ver com o judaísmo, mas se submete a estar com um grupinho de mulheres fora da cidade, na beira de um rio, para aprender mais sobre o Deus de Israel. E aí você vai perceber que há uma semelhança entre Lídia e Cornélio. São semelhantes mesmo, isso não é invenção minha não. Ambos gentios, ambos buscavam a Deus. Embora Cornélio tinha tido uma visão de um anjo, né? Aqui quem tem a visão é Paulo, e o direcionamento de Deus é para que ele vá e se encontre nesses termos com Lídia. Interessantemente isso. Então o que o texto diz? Que ela é rica, que ela vende o tecido de púrpura. E importantíssimo no texto, isso aqui é realmente para ser frisado, porque Lucas não botou isso à toa aqui. Diz aqui no versículo 14, uma das mulheres que nos ouviam, né? Ela ouvia atentamente, prestava atenção no que estava sendo dito, chamada de Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiátira, era temente a Deus. Ela não era convertida ao judaísmo, não era prosélita, mas era temente a Deus. O que o texto diz que vai acontecer? E o Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. E o Senhor lhe abria o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Todas ali estavam recebendo uma exposição de alguém com conhecimento absurdo das Escrituras.
Todas ali estavam ouvindo alguém usado por Deus, que foi levado pelo Espírito Santo até aquela cidade para mostrar nas Escrituras que Jesus era o Messias. Mas uma ali teve o coração aberto por Deus para acolher a palavra que Paulo estava ensinando e então vai crer. O que isso significa para a gente? Algumas coisas. Eu acho que a nossa geração é marcada pela busca das grandes experiências, né? As pessoas às vezes procuram as igrejas porque elas querem o sobrenatural, elas querem a revelação, elas querem a visão, elas querem o poder, a cura, o show da fé, como tanto falam. Mas vocês percebam no texto a singeleza da conversão de Lídia. É alguém que busca a Deus. Primeiro aspecto de Lídia. Por isso que está junto com essas mulheres fora da cidade, né? Segundo aspecto, ela ouve atentamente o que é dito. E é por causa desse comportamento de Lídia, de busca de Deus, de interesse em Deus, de se sentir atraída por Deus, que vai fazer com que Deus abra o seu coração para a compreensão. Eu poderia falar tantas coisas aqui sobre Lídia, mas eu acho que embora Lídia seja o alvo do texto, no sentido de que foi a primeira conversão na Europa, eu quero abordar aqui a estratégia de Paulo para a apresentação do Evangelho. Seria possível, por exemplo, nesse texto, a conversão de Lídia, nos termos em que são tratados, né, como Deus lhe abrindo o coração, para algo que não fosse a exposição do Evangelho? Não. Porque ela já estava tendo acesso a algo que era uma exposição do Antigo Testamento sem o Messias. Isso não gerou conversão na Lídia. Isso não gerou transformação. Seria possível que Lídia se convertesse vendo, quem sabe, o milagre que Paulo vai produzir em Filipos somente? Não, porque milagre por milagre não conduz ninguém a conhecer a pessoa de Cristo. Mas qual é a beleza do texto? É a sequência. É alguém que está buscando o direcionamento de Deus, Paulo, que vai pregar para ela, alguém que está com o coração genuinamente buscando a Deus, Lídia, e a exposição detalhada, organizada do Evangelho de Cristo para a compreensão e a crença. Se não houver esses elementos, nós vamos ficar falando para o vento. Sabia disso? Você pode pegar uma pessoa e evangelizar ela, falar de Jesus para ela a sua vida inteira. Se ela não tiver o coração desejoso de conhecer a Deus, nada irá acontecer. Conhecemos pessoas assim, na nossa família até, né? Já contei a história de um senhor que uma vez fui visitar com câncer em estado terminal, deitado no leito, só esperando a morte levar. Falei do Evangelho, falei de Jesus, ele ouviu tudo, compreendeu tudo. No final eu perguntei: você quer receber Jesus como seu Senhor? Não, não quero. Eu pensei, não, eu devo ter falado errado, né? Eu vou de novo então. Jesus morreu, levou os nossos pecados, carregou os nossos pecados naquela cruz para a salvação de todo aquele que crê. Ele nos promete vida eterna, tudo à disposição. No final, o senhor quer receber Jesus como o Senhor da sua vida? Não, lucidamente não queria. Não adianta nada, embora a pregação do Evangelho seja algo nobre, não é isso? Não é a sua obrigação pregar o Evangelho. Isso é terrível dizer. Você não é obrigado a pregar o Evangelho. Você prega porque você ama o Evangelho, porque o Evangelho transformou a sua vida, porque é boa notícia de salvação, não é? Mas se aquele que está ouvindo não tiver o coração desejoso de conhecer Deus, você estará falando para o vento. Vai ver que foi por isso que Deus impediu Paulo de pregar em outros lugares, porque lá não haviam corações férteis ainda. Segundo estágio de Lídia, o que é que vai produzir essa conversão de Lídia? A exposição da palavra de Deus como deve ser. Como deve ser. O que é que você acha que Paulo falou lá? Jesus te ama? Ela nem sabia quem era Jesus. E se ele falasse Jesus te ama, ela ia achar o quê? Provavelmente viúva, porque não tem o marido dela nessa história. Ia achar que era o quê? Esse cara deve ser um cupido ou alguma coisa assim, está querendo arranjar um casamento. Ela não sabia de nada disso.
Então por que ela creu em Jesus, sem saber quem é Jesus? Porque houve uma explicação, houve uma exposição. O Antigo Testamento provavelmente ela conhecia, não é? Era simpatizante do Evangelho, porque Paulo expôs, porque Paulo mostrou, e a pregação do Evangelho é eficaz quando nós apresentamos o Jesus da Bíblia. Jesus sem o conhecimento do Evangelho para as pessoas, o Jesus sem uma explicação razoável, adequada de quem ele é, não muda a vida de ninguém, gente. E aí a gente vai ver um monte de igreja abarrotada de gente, procurando sabe-se lá o que, muitas vezes em nome de Jesus, mas que no final da história o nome de Jesus é só um nome ali. Não faz diferença nenhuma, porque não é apropriadamente apresentada a verdade do Evangelho, que é transformadora. O mínimo não é. E no final da história, se aquele que tem o coração endurecido dificilmente vai compreender o Evangelho, da mesma forma nós, se não apresentarmos o Evangelho de maneira adequada, não vai gerar transformação na vida de ninguém. A gente precisa parar com esse negócio de Jesus te ama, Jesus te quer, como se isso fosse a pregação do Evangelho, ou substituir isso por, vai lá na igreja. É apresentar o Cristo, Filho de Deus, Deus vivo, que morreu naquela cruz para carregar os nossos pecados, porque nós somos pecadores, porque nós não merecemos a salvação. Ele carrega os nossos pecados sobre ele, para que todo aquele que reconhecer ele como Senhor e Salvador da nossa vida, será salvo. Salvo do quê? Salvo da condenação, porque todo filho da desobediência merece a condenação. Somos merecedores da condenação, gente. Somos bonitos e cheirosos, não. Não somos cheios de boas obras, não. Nós fedemos a pecado. E pela misericórdia de Deus, Ele entrega o Filho naquela cruz por nós. E essa mensagem precisa ser uma mensagem completa, para que aquele que estiver ouvindo, através do Espírito Santo, tenha o coração aberto, tenha a iluminação, a compreensão da pessoa de Cristo de maneira verdadeira. Aí o que vai acontecer? Ela vai crer. Só assim ela irá crer. Amém? Amém. Então, nós enquanto crentes, no ano de 2024, muito mais do que antes, precisamos ter na ponta da língua, saber de qual a mensagem salvadora de Cristo. Pararmos de ser reducionistas, pararmos de ser simplistas com a mensagem, como se qualquer coisinha de Jesus que a gente dissesse está bom. Não está bom não, porque lá fora a pessoa não está ouvindo o que precisa ouvir. E nós precisamos, como crentes fiéis, apresentar a mensagem salvadora do Evangelho. E é isso que Paulo faz, por isso ele se senta, por isso ele fica ali durante dias. Aqui, embora o texto seja rápido, porque Lucas não tem tempo para narrar todos os detalhes, né? É provável que ele tenha ido algumas vezes nesse local de oração, apresentando ali o ensinamento de Jesus até a conversão de Lídia. O que vai acontecer no versículo 15? Depois de compreender, ela será batizada. Ela foi discipulada por Paulo ali, eu não fui discipulado por Paulo, né? Eu fui discipulado, eu não lembro nem o nome, era um senhor lá na igreja, eu me lembro disso aqui, inclusive. Lá na igreja onde eu me converti, se converte muita gente, né? Uma rua principal, entra gente pra caramba, sai gente. E aí eu me lembro que o pastor chamou os novos convertidos na frente, aí foi um monte, né? Eu mais um monte. E aí ele falou para os irmãos da igreja assim, ó, você vai pegar um aqui e vai discipular. Me lembro disso. Aí levantou um monte de gente e cada um ficou do lado de um, né? Bonito, né? Só que eu nunca fui discipulado por aquele cara. Ele só levantou, ficou do meu lado, saiu na foto e eu nunca mais vi, né? Mas precisa ser assim, de maneira não assim como foi comigo, porque eu fui discipulado sim, não por ele, mas de maneira responsável. E outra coisa, o discipulado não é a obrigação do pastor não, tá? É de todo crente. Todos os crentes, cada um de nós aqui temos a responsabilidade de discipular pessoas, de ensinar o Evangelho, porque nós aprendemos. Não adianta ficar olhando, o pastor vai discipular, né? 30 para o pastor, quem diria, né? Se Deus quiser que um dia tenha 30 de uma vez para discipular, seria ótimo, mas não deve ser dessa forma. Nós precisamos sermos crentes responsáveis, conhecedores do Evangelho, que desejam discipular, porque a gente não vai conhecer o que é o sentimento de ver alguém que você discipulou ser batizado, meu amigo. Você só vai conhecer isso quando você passar por isso.
quando você vê aquele entrando nas águas ali, confessando Jesus, e foi através da sua vida, do seu discipulado. Isso é lindo, ver alguém que nasceu de novo. E você pode saber, e vou dizer aqui a minha heresia número 1 aqui, vai ter uma estrelinha no céu para você lá, tá? Vai ter uma estrelinha no céu lá. Quando você chegar no céu, vai estar o que você discipulou, vai te dar um abraço e falar assim: obrigado. Poxa, obrigado, você mudou a minha vida. Não você que mudou, óbvio que foi Cristo que mudou, mas através da nossa vida. É isso que Paulo está fazendo. Ele poderia ter olhado de lado: pô, só tem mulher aqui, não tem homem aqui, não tem sinal, eu vou embora. Não tem nada aqui, entendi tudo errado. Vou procurar o varão do sonho. Não, é Lídia mesmo, uma mulher, inclusive da região que Paulo queria ir, e o Espírito Santo não impediu, né? Ele poderia ter feito a leitura: pô, já que o Espírito Santo impediu, eu ir para lá. Ela é de lá, e eu vou nem perder tempo então, isso aqui é distração. Não. Tem discernimento, ensina e batiza só a Lídia. O que o texto no versículo 15 diz? Depois de batizada com as pessoas de sua casa. Todo mundo na casa de Lídia foi batizado, gente. Todo mundo foi. Por quê? Porque Lídia trouxe Paulo e os missionários para casa. Ela falou assim, provavelmente, né? Vocês precisam me ensinar isso que vocês ensinaram para mim, para minha família também. E aí vai ser uma festa aqui, né? Deixa de ser a primeira conversão, os primeiros frutos da Europa, para ser a primeira igreja batista na Europa, né? A Rosinha riu, né? Ué, não batizou? É, batizou. Batizou imersão aqui, né? Perto do rio lá, imergiu aqui, ó, tinha um submergiu, batista, né? Batismo significa batismo, submergir, né? Imergir, submergir. Primeira igreja batista na Europa, só não tinha placa, né? Mas estava lá, plantadinha, começou na casa desta mulher. Lindo, né, essa história? Mas não termina assim não, o texto vai ficar muito mais denso, eu acho. Versículo 16 começa a narrar o que acontece quando uma igreja verdadeira está estabelecida em uma localidade. Quando uma igreja verdadeira, que prega o evangelho genuíno, que vive realmente uma vida cristã cheia de Deus, através do Espírito Santo, em nome de Jesus, começa a despertar o ódio de outros poderes, de outras instâncias. É o que vai acontecer aqui. Eu vou ler de novo para você relembrar. Aconteceu que, quando fomos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. O que era essa menina? Ela era uma pitonisa. Sabe o que era uma pitonisa? Era alguém que, na cultura grega, na religião grega, ela tinha o espírito de Piton, que era, na verdade, uma grande serpente, pela mitologia grega, que guardava o oráculo de Delfos, né? O oráculo de Delfos era o centro, assim, das revelações no mundo grego, né? Você vê isso em filme, por exemplo. Se for ver 300 de Esparta, né? Você lembra desse filme? Não tem no início o oráculo de Delfos, que era uma virgem, né? Que tinha as revelações. Você lembra disso? Ali, óbvio, é uma questão mais hollywoodiana do que deveria ser na verdade, mas se pensava que a Piton, que era essa serpente que guardava o oráculo de Delfos, ela tomava a pessoa e, através dessa manifestação da Piton, a pessoa então falava coisas do futuro, profetizava, né? Adivinhava. Em alguns casos a voz também alterava. E aí, como o grego via isso? Como algo genuíno. Né? Uma manifestação divina, e eu quero saber o meu futuro, eu quero saber como as coisas vão se dar. E o que acontece? Ela era uma escrava, diz o texto, né? Nesse período havia um escravo, e os donos daquela escrava provavelmente cobravam para ela dizer as coisas do futuro, não é isso? Então ela era uma escrava, tinha um espírito de pitonisa, um espírito de profetisa aos modos gregos. Ela provavelmente falava coisas verdadeiras sobre as pessoas, inclusive o que ela vai dizer nesse texto é extremamente estranho, né? Porque é verdade. E havia um enriquecimento dos seus senhores ali, que cobravam pelas consultas, né? O que o texto diz? Que enquanto Paulo, Silas e equipe caminhava para o local de oração, porque eles ficaram indo nesse local de oração e provavelmente expondo o evangelho,
a menina seguia eles. Então, não foi um encontro, foram vários dias. A menina seguia eles. E o que ela dizia? Versículo 17. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. E você vai pensar: não, peraí, vamos ler de novo, né? Tem alguma coisa errada aí. No grego, pastor, não está diferente? Não está não. É isso mesmo que ela dizia. Esses homens, ela ia assim, eles iam, né, 2 quilômetros para fora da cidade, para o local de oração, ela ia seguindo e dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ia chamando a atenção assim. E aí você pensa, bom, a gente já sabe que é um demônio, porque Paulo vai expulsar o demônio. Mas por que afinal de contas, o demônio ficava fazendo propaganda para os caras? Não é isso? Não faz nem sentido. E se você começar a ler os comentaristas, cada um vai dizer uma coisa. Uns vão dizer, não, ela queria, na verdade, chamar a atenção para que eles fossem proibidos. Não, mas o texto não diz isso. Ou então, não, ela queria dizer ao modo grego que eles estavam falando de Zeus e o... Não, também não é isso. Ela fala o Deus Altíssimo era o Deus dos judeus. Os romanos sabiam disso. Então, o que acontece aqui? É um grande mistério no final da história por que ela está se comportando assim. Mas uma coisa eu digo para vocês, se você ler o Evangelho, você vai perceber que os endemoniados, eles eram atraídos por Jesus. Não é isso? Quantas vezes Jesus vinha passando, eles vinham correndo, e o que eles diziam? Servo do Deus Altíssimo, o que nós temos contigo? Já veio nos aperrear a vida, era assim que eles falavam, né? Eles iam ao encontro de Jesus porque eles se sentiam atraídos de alguma forma. E o que está acontecendo aqui? Por que essa menina segue eles? Ela se sente atraída por eles. Porque tem alguma coisa ali, óbvio, no universo espiritual que nós não entendemos direito, mas que está acontecendo. E no final da história, a pergunta é, se ela está fazendo propaganda, por que Paulo fica extremamente aborrecido? A minha versão está aborrecido, né? Mas a palavra no grego é piaponeomai, que é muito mais do que aborrecido. Ele não estava aguentando mais, ele estava extremamente irritado com aquilo. Por que ele estava irritado com aquilo? Porque como é que você vai aceitar, ainda que seja verdade, uma premissa vinda do diabo? Essa aqui é a pergunta. Para que você vai querer saber, ainda que seja a verdade verdadeira, mas que é dita por Satanás? Imagina que você saia todo domingo para vir ao culto e uma endemoniada fala, lá vai o Arthur, esse é crente. Aí tu, ainda bem que você sabe, né? Um mês ele falando isso. Aí o Arthur, esse aí é crente, esse vai para a igreja mesmo. Estranho, né? Não me cheira bem. O diabo não deveria estar fazendo esse tipo de coisa. Então Paulo não quer nem saber quais são os motivos. E ele vai expulsar um demônio dessa menina. O que eu posso dizer disso aqui? O que a gente tira disso aqui? Primeira coisa que eu vou dizer para você. O diabo também fala do evangelho. Sabia disso? O diabo também fala do evangelho. Ele sabe quem é o Deus Altíssimo e ele sabe qual é o caminho da salvação. O diabo pode muito bem enganar as pessoas, ensinando um pseudo-evangelho. Embora as premissas sejam verdadeiras, a causa não é. O fim também não será. E agora eu vou ser, quem sabe, frontal nessa hora, para dizer que a gente tem trocado a mensagem do Evangelho, a exposição das Escrituras, o Evangelho da Bíblia, muitas vezes por uma mensagem do futuro, por uma mensagem que nos diga o que a gente tem que fazer da nossa vida, se realmente as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. E muito diferente de Lídia, que estava com o coração buscando a Deus, quando a gente começa a buscar respostas que no final da história são pertinentes somente à minha vida, que são pertinentes somente à minha individualidade enquanto indivíduo, é essa hora que o diabo vai falar para você. E vai ser bonito, tá? Vai parecer que é bom,
mas é um ledo engano. Por isso que Paulo não permite. Eles estão, não, sou sim servo de Deus Altíssimo, estou anunciando o caminho de salvação, mas saia dessa menina agora. E aí o demônio sai na hora. Eu vou dizer para você, tem muita gente aí que tem espírito de pitonisa dentro da igreja, brother. Dentro da igreja, se levantam na autoridade do Espírito Santo, em nome de Deus, falam um monte de besteira, desgraçam a vida das pessoas, acabam com a vida das pessoas, e a gente fica batendo palma achando lindo, lindo, espírito de pitonisa que deve ser repreendido em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que não existe profecia, existe, a Bíblia é uma profecia, o Evangelho é uma profecia, existem homens que são usados por Deus, mulheres que são usadas por Deus, para falar coisas pertinentes ao reino de Deus, mas a busca que acontece hoje por aí, que a gente vê nas redes sociais, que a gente vê nas cercanias muitas vezes, é demônio puro. A gente tem medo de dizer, a gente tem medo de ser cancelado, a gente tem medo de faltar com respeito, mas a gente está vendo o evangelho mentiroso sendo pregado através da boca de pessoas imundas e não fala nada e acha bonito. Não fala isso, só o respeito com a religião dos outros. Respeito se conquista, meu amigo. A gente não respeita as pessoas só, ou a crença das pessoas só porque é uma crença. Eu não respeito Hitler, eu não respeito o nazismo, eu não respeito Mussolini, eu não respeito nada disso, e muito menos o evangelho falso. Não tem como respeitar. O que você tem que fazer é repreender em nome de Jesus. Eu não estou falando daqui para você sair daqui e invadir a igreja dos outros, começar a gritar, não é sobre isso, mas ter discernimento, o mínimo. Olha a vida da pessoa, olha o tipo de coisa que ela está dizendo, olha o conteúdo, não tem como isso ser de Deus, caramba. E a gente abaixa a cabeça e acha lindo, e o diabo bate palma, porque tem vida sendo destruída por causa desse tipo de conduta, mas Paulo não permite. E eu vou dizer uma coisa para você, Paulo sabe que na hora que expulsar o demônio daquela menina, vai dar problema, porque a igreja está plantada, e quando a igreja está plantada, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, os demônios ficam furiosos, os espíritos do mal ficam furiosos, eles querem causar problema. Mas Paulo, homem de Deus, não permite, expulsa o demônio, ele sabe que vai ter problema, e o problema vem, né? Segundo estágio aqui do mal, primeiro espiritual, né? Demônio da pitonisa lá. Segundo, dinheiro. Não é isso que o texto diz? Olha o que o texto diz. Versículo 19: quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. Eles não quiseram saber do porquê dela ter sido curada, eles não quiseram saber se ela estava bem ou estava mal, se aquilo era um demônio mesmo. A única coisa que o texto diz para a gente é que eles pensaram, acabou a nossa esperança de lucro, ela dava lucro, esse cara acabou com isso, e agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai acabar com a vida dele também. Segundo estágio, quando existe uma igreja plantada genuinamente, os espíritos, os demônios vão se levantar, vão tentar realmente causar dano. Segundo momento, o amor ao dinheiro é um impedimento para o crescimento de uma igreja saudável. Isso é Mamon. Apresento para vocês uma nova entidade no texto. Mamon, o Deus do dinheiro. Aqueles que amam o dinheiro não se importam com as pessoas. Aqueles que amam com o dinheiro não se importam com a igreja que havia nascido ali. Aqueles que amam o dinheiro não se importam com a missão do evangelho de transformação das vidas das pessoas. São esses aqui, são gentios, são gregos, não são crentes, pastor, não são, nem querem ser, porque eles só olham para o dinheiro. Não é isso que o texto diz? Acabou a esperança de lucro. E eu vou dizer para vocês aqui, nesse segundo momento, que a gente precisa tomar muito cuidado, sabe? Tomar muito cuidado, no primeiro momento, com que o inimigo anda plantando em nome do evangelho nas pseudo-igrejas, os pseudo-crentes, os pseudo-profetas. No segundo momento, a gente tem que ter cuidado com realmente dar muito mais ênfase à questão do recurso financeiro do que ele merece. Porque a gente pode transformar o dinheiro num Deus para a gente. Sabia disso?
ele pode virar um Deus para a gente, uma divindade adorada, ainda que você não se ajoelhe e cante algumas, vamos nós louvar ao Monte, ainda que você não faça isso, você acha que quando ele não começa a dominar a nossa vida, não está havendo uma adoração ali? Você acha que quando ele começa a dominar a nossa vida, a vida das pessoas vai ser importante para a gente? Você acha que quando o dinheiro começa a dominar a nossa vida, a gente vai estar preocupado com quem está bem ou quem está mal? A gente manda aprender, meu amigo. No dia que essa igreja começar a atrapalhar os ganhos, né, os lucros, os dividendos da nossa sociedade, sabe o que eles vão fazer com a gente? Mandar prender. Não, mas espera aí, eles estão pregando o evangelho, tem gente sendo liberta, tem gente não nos interessa. O nosso lucro aqui deixou realmente de nos satisfazer. O homem é assim. E os crentes, assim como Paulo, independente de quais sejam as consequências, eles não estão interessados em fazer desse tipo de divindade seu Deus. Eles pregam o evangelho libertador, independente do que vá acontecer. E é isso que Paulo faz aqui. É high sociedade, né? High society, eles são os políticos, né? Se eu expulsar esse demônio aí vai dar problema? Deu problema, mas eles não negociam o evangelho da salvação. Primeira instância, os espíritos, né? Os demônios. Eu não fico pregando sobre demônio aqui, mas o texto está falando, então vamos falar. Eles existem. Eles estão entre nós, né? O que eles fazem, né? Como eles vivem. Nem procure saber, mas eles existem. E eles estão por aí realmente querendo nos devorar como um leão. A gente precisa ficar atento, ter uma vida de santidade, ter uma vida com Deus. Não é buscando demônio, buscando batalha espiritual. Para com essa palhaçada. É pregando o evangelho. É isso que a gente tem que fazer. Pregar o evangelho. O resto deixa com Deus. Segundo momento, quando uma igreja genuína ela é plantada, o homem, o amor ao dinheiro vai se levantar, vai querer destruir a igreja. E no terceiro momento, o que vai acontecer? O terceiro poder, né? Quando viram, versículo 19, que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram, magistrados eram os lictores, né? Aqueles que dirigiam a cidade. Deixa eu falar um pouquinho de Filipos. O que era Filipos? Filipos era uma cidade romana, praticamente. Porque todos os que viviam lá eram soldados reformados, né? Prestaram seu serviço e aí eles iam para Filipos e outras colônias romanas para viver lá. E, inclusive, as leis, as regras, a maneira de ver, a língua, era tudo romano. E isso é Filipos, né? Eles não admitiam, por exemplo, proselitismo, isso é, o ensino de outras religiões que não fossem a deles. É disso que eles vão acusar Paulo aqui e Silas. Então, no 20, apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens que são judeus, percebeu? Eles não toleram os judeus, por isso que não tem na cidade, né? Eles não toleram a crença judaica. Eles disseram que são judeus, estão perturbando a nossa cidade. 21. Eles divulgam costumes que a nós romanos não é permitido acatar nem praticar. A gente sabe que a causa original é o amor ao dinheiro, a ganância deles aqui. Mas a acusação, que eles não poderiam dizer, expulsou a Piton e agora a gente não pode mais ganhar dinheiro em cima da escrava. Não podia acusar disso porque não ia dar em nada. Então eles vêm com a terceira instância aqui, político-cultural. Nós somos romanos, eles são judeus, nós temos a nossa crença, a nossa cultura, a deles é outra coisa, não nos é permitido, não é isso? E aí a multidão no versículo 22, cai contra eles, os magistrados então rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com vara. Esse espancamento aqui vai ser tão terrível que Paulo vai citar ele em 2 Coríntios. Vai falar do espancamento que ele sofreu em Filipos, e que não era uma coisinha boba não, tá? Eles tiveram as costas em carne viva, rasgaram as roupas e bateram neles mesmo com as varas que eles costumavam aplicar esse tipo de castigo, que era severo. E vai fazer o que? Depois de bater neles, 23 diz, espancá-los muito, colocaram na prisão. Que tipo de prisão? Eles vão para uma prisão terrível, né? Para o fundo da prisão era a pior cela, era a cela mais distante da luz possível, e vão ficar presos.
Não é só isso. Eles vão ter os pés amarrados aos troncos. Você sabe como era? Amarrava uma perna em cada tronco aberta. A pessoa não conseguia ficar em pé e nem conseguia sentar. E ela ficava assim porque era realmente a impetração de um castigo. Então eles foram espancados, tiveram as costas em carne viva, dilaceradas, foram amarrados nos troncos, presos na parte mais profunda da prisão, com aquelas costas todas arrebentadas, num estado de saúde realmente precário, um estado de higiene precário. Por quê? Por quê, gente? Porque eles combateram o mal. Paulo sabia que ia dar problema. Pode ser que foi por isso que ele demorou tanto para expulsar esse demônio aqui. Pode ser que a leitura de Paulo tenha sido, cara, se eu fizer isso agora, eu não vou conseguir pregar mais, porque a gente vai ser preso. Mas teve uma hora que não foi mais possível se controlar, porque quando uma igreja genuína nasce em uma localidade, as pessoas se convertem. Quando uma igreja genuína nasce em uma localidade, os espíritos se levantam com ódio, com raiva. Quando uma igreja genuína nasce em uma localidade, as autoridades vão tentar calá-la. O discurso da cultura, eles são radicais, não é? Eles são ignorantes, eles ensinam um tipo de ensinamento que é completamente contrário ao que a cultura, ao conhecimento científico, ao que a tolerância religiosa nos manda fazer, ao que os bons costumes nos manda fazer. Mas é a hora da gente se calar? Não é. Vai ter consequências? Vai ter consequências. Vão ser pesados? Vão ser pesados. Mas nós estamos realmente em um ministério chamado por Deus para a libertação dos cativos. E a gente não se cala. Jôncio, não precisa exagerar, não tem ninguém perseguindo a gente ainda, né? A gente não sofre nenhum tipo de perseguição em Timbó. Ninguém mandou uma igreja fechar, ninguém prendeu um crente porque estava pregando o evangelho. E eu vou te dizer já de antemão, como tenho dito há muito tempo, ainda não, porque já existem pastores sendo presos por pregarem o evangelho, já existem pastores sendo presos por ensinarem princípios bíblicos, já existem igrejas sendo processadas e fechadas, porque não negociam a verdade do evangelho. Isso cada vez vai se tornar mais claro, mais evidente, e não vamos ser nós a última bolacha do pacote que vamos ficar livre disso. Portanto, a gente precisa fazer essa decisão agora. Quem somos nós? Somos uma igreja realmente que não negocia o evangelho, que foi chamado para pregar o evangelho libertador? Ou vamos ser pessoas coniventes com o mal, coniventes com os demônios, coniventes com o amor ao dinheiro, coniventes com o amor à cultura e os bons costumes do nosso tempo? Essa é a decisão que nós como igreja precisamos fazer, porque Paulo e os seus amigos já fizeram há 2000 anos atrás. Amém?